The Batman chegou aos cinemas. Porém, infelizmente, eu ainda não pude assistir ao filme, então vou demorar um pouco para comentar sobre essa produção aqui no canal. Mas ouvi dizer que é bem foda e bem promissor. Porém, isso não significa que eu não falarei de Batman aqui no canal, porque existem diversos quadrinhos, muitos aparentemente serviram de base para esse filme, e eu resolvi comentar sobre um deles. Não vim aqui falar de Batman 1, Ano 2, Ego, Longo Dia das Bruxas. Eu vim aqui para falar de Batman Terra 1. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez aqui para falar de Batman, dessa vez para falar sobre um quadrinho do Batman que reimaginou o universo e a origem do Homem-Morcego de formas ligeiramente diferentes. Uma HQ feita por Geoff Johns e Gary Frank. Geoff Johns criou todo o conceito e o roteiro dessa trama. Tivemos também a arte maravilhosa de Gary Frank, que sintetiza perfeitamente essa versão e esse mundo. É um trabalho que faz parte de um selo criado na época, chamado de Earth One ou Terra 1, que reimagina versões de personagens clássicos da DC, sem amarras cronológicas extremamente irritantes e cansativas. Um belo playground para se brincar de recriar as origens dos maiores heróis da DC. E contrariando diversas expectativas, contrariando todos os problemas que poderia ter de soar um tanto repetitivo essa ideia, ela saiu uma ótima HQ, com falhas sim, que impediram ela de se tornar tão marcante quanto eu gostaria que ela fosse, mas que ainda há elementos muito bem feitos que a tornam interessante de dar uma visitada e ler um pouco dela. Uma visão de um mundo um tanto distorcido da Gotham que nós conhecemos, que ainda insere uma certa ironia ao imaginar quão patético seria um playboy se metendo a ser vigilante. Isso sem perder os dramas e a seriedade de uma história policial. Na trama, acompanhamos um Batman que ainda não é um herói. É um homem falho, vulnerável e completamente raivoso. Ele age como um vigilante em Gotham City, uma cidade onde não é possível distinguir quem é vilão e quem não é vilão. Mas agora, com ele focado em punir os verdadeiros assassinos de seus pais e a polícia corrupta de Gotham que os permitiu escapar, a sede de vingança de Bruce Wayne alimenta sua cruzada, e ninguém, nem mesmo Alfred, será capaz de detê-lo. Por essa sinopse, você imagina que é uma trama típica do Batman de origem e com um apelo trevosão dele. Mas não é bem assim. Essa HQ é mais uma das milhões que recontam a sua origem, mas ela tem aspectos um tanto curiosos que tornam ela um tanto relevante, mesmo que ela acabe deslizando aqui e ali, o que evita que ela se torne tão marcante quanto ela poderia ser. No geral, essa HQ tem um grande trunfo, e talvez é também um de seus problemas, que ela é um Elseworlds, essa reimaginação de um mundo paralelo onde a jornada e aspectos do personagem são ligeiramente diferentes do que já aconteceu nos quadrinhos, mas que ainda possui certas semelhanças em pontos cruciais. Logo, ela depende de você ter um pouco de familiaridade com a mitologia do Batman para poder desfrutar melhor dela. Não que não seja envolvente, ele acaba entregando uma leitura muito envolvente e divertida. Você é apresentado a esse mundo real do Batman, com serial killers e um playboy metido a ser vigilante que comete todos os erros possíveis e esperados. Muitas dessas falhas nos métodos do Bruce Wayne são colocadas de formas patéticas e com certa ironia, mas ao mesmo tempo a HQ se dedica bastante em uma narrativa policial bem pesada. Essa mistura do humor com o teor criminal acaba funcionando muito bem para a gente se divertir com uma história típica do Batman, ao mesmo tempo que ela parece estar se divertindo com as contradições do Homem-Morcego, onde tudo vai escalando cada vez mais ao absurdo. Claro que, eventualmente, esses aspectos clássicos do Batman surgem na HQ, na medida que as investigações avançam. Temos Bruce Wayne aprendendo como ser um herói e um detetive, paralelo a uma crescente de crimes e corrupções na política
parece piorar muito mais a cada minuto. E no meio disso, há muitas ideias originais que funcionam muito bem. Eu gosto do conceito da relação de Bruce com Jessica Dent, a irmã de Harvey Dent, que cria esse núcleo cheio de afetos e rivalidades, além de propor um certo espelho para eventos de Longo Dia das Bruxas, que não se fecha apenas nesse ponto do Harvey, mas também na própria escala dos acontecimentos, assim como também herda elementos de outras passagens das HQs, como o surgimento de Batgirl. Além disso, também pega elementos do Batman em outras mídias, como é o caso da história do Pinguim como um político, um elemento tirado tanto da série de TV dos anos 60, como também do Batman Returns de Tim Burton. Aliás, é muito bom ter citado o Pinguim, pois um dos trunfos dessa HQ está na concepção dos vilões. Tanto essa figura política do Pinguim, como o jeito que é construído o Charada, que é mais participativo na segunda metade da história, controlando diversos eventos na cidade. Isso também acaba criando um cenário onde Bruce precisará se provar como Batman que ele decidiu ser. Porém, a HQ também tem outros deslizes, e um deles é que a história por vezes parece bem próxima de se tornar um clássico, mas isso nunca acontece. E isso se deve muito ao fato que, em vários momentos, apesar de ser divertido ver um playboy errando muito para se tornar esses símbolos de Gotham, e fora toda a narrativa de mistério e thriller, existem muitas situações forçadas para que vejamos certos personagens se tornando suas versões icônicas. É um malabarismo muito grande para fazer sentido algumas coisas, tipo Harvey se tornando Duas Caras, e ao contrário de Vitória Sombria e Longo Dia das Bruxas, que possuem esses momentos, mas são extremamente orgânicos, aqui isso se torna seu calcanhar de Aquiles. Seu grande deslize que sempre volta a aparecer e incomoda muito por ser meio gratuito e também pouco inspirado. Então essa é uma HQ decepcionante? Também não. Ele tem problemas, se você adentrar nela, tem essas falhas, esses tropeços pelo caminho, mas no geral ela consegue cumprir boa parte do que ela se propõe, além de ela ter uma visão, por vezes, policial sóbria e por vezes um tanto irônica, que diverte e empolga. Fora que tem uma arte muito bonita e bem feita, que se adequa a essa visão que a HQ quer passar, fora alguns momentos de ação bem interessantes que vão ocorrendo, que não ocorre de uma forma estilizada, já que ele não é formado como um símbolo ainda, o Batman, mas é bem divertido o jeito que é criado esses painéis, desses momentos de ação acidentais. Além disso, eu acho que a HQ consegue ser um tanto marcante nessas versões dos vilões e algumas interações de personagens. Um bom exemplo é como se constrói o conflito e parceria de Bruce Wayne com essa versão do Alfred. Além disso, a experiência de você ver esse mundo crescer de forma semelhante, mas ainda assim um tanto autêntico, acaba sendo uma boa leitura. Mesmo imperfeita, com suas falhas, eu consigo, honestamente, reler ela e dizer: essa é uma boa HQ do Batman que vale a pena dar uma olhada. Eu espero que tenham gostado aqui desse vídeo. Quis aqui fazer um mergulho e uma análise nessa HQ, que eu recomendo a leitura, que ela é bem divertida, mesmo com seus tropeços. Ela acaba entregando um material agradável o suficiente para você ler, principalmente se for um fã do Batman e não quiser reler as mesmas histórias sempre de Ano 1, Longo Dia das Bruxas e etc, etc, etc. Que são ótimas HQs, obras-primas, na minha humilde opinião aqui, mas que eu não queria comentar delas ainda, porque todo mundo comenta delas e eu achei que seria interessante puxar essa versão aqui, que é curiosa e tem alguns acertos. Então fica aí a dica dessa HQ peculiar que eu quis comentar aqui. E mais uma vez, se vocês têm interesse em apoiar o canal, verifique na descrição do vídeo as formas de apoiar esse canal. Se inscreva no canal, caso você não for inscrito, dê o like aí se gostou do vídeo e fique por aqui para mais conteúdo sobre cultura pop, quadrinhos e muito mais. Então é isso, meus amigos, a gente se vê por aqui, até mais e falou!